Vamos ler, queridos irmãos e irmãs, o livro de Gênesis, capítulo 8. O título não inspirado das Escrituras, da versão revista e atualizada, diz assim: diminuem as águas do dilúvio. E o texto bíblico, revelação de Deus para os nossos corações, começa no versículo 1, dizendo: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, e os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé, com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Até aqui, queridos irmãos e irmãs, eu quero orar com você mais uma vez, para que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos entendimentos, para que possamos compreender
a vontade de Deus para as nossas vidas, o agir de Deus nesses dias de flexibilização da quarentena e, sobretudo, a graça salvadora do Senhor Jesus sobre os nossos corações, revelada nesse trecho das Escrituras Sagradas. Oremos ao Senhor. Curve sua fronte, feche seus olhos, eleve o seu pensamento e os seus corações ao Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito é o Senhor, de geração em geração. Desde a eternidade até a eternidade, o Senhor é Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltem, filho dos homens. Para o Senhor, 1000 anos são como a vigília da noite que passou. São como um sono. A vida não passa de um respiro. Para nós, dura 80, 70, 60 anos, 90, 100. Mas para o Senhor é como um sopro. E é muito seguro para nós sabermos que a vida está nas tuas santas mãos. É muito confortável para os nossos corações saber que, por mais que já estejamos aí 90 dias envolto a uma consequência de uma pandemia, ó Deus, que já dura 6 meses na nossa geração, que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor é Deus sobre a terra, é Deus sobre esse vírus, é Deus sobre os vivos e os mortos, é Deus sobre as famílias que estão reclusas, sobre as famílias que estão enlutadas, sobre as famílias que estão retomando as suas vidas com esperança, sobre as famílias que estão com medo. O Senhor é Deus sobre cada uma delas. É muito bom para nós sabermos disso. Então nós oramos a Ti, ó Deus, que o Senhor, que está no controle de tudo, controle hoje o nosso coração com a Tua palavra, com a direção e a instrução do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o que esse texto nos revela sobre o tempo que estamos passando? Ele traz aqui algumas semelhanças com os nossos dias atuais. Nós temos meditado aqui na igreja, nos últimos fins de semana, nos últimos domingos, sobre a crise do coronavírus e sobre a ação de Jesus Cristo em nossas vidas no meio dessa crise. E agora, com essas notícias de flexibilização da quarentena em vários estados do Brasil, e agora também no nosso estado, com a divulgação do governo do estado das fases para a retomada das nossas atividades, da economia, dos estudos. Quando isso vai acontecer ainda a gente não sabe, mas já sabe que as autoridades governamentais estão se planejando para isso. Esse texto tem algumas semelhanças com esses dias que estamos passando. A primeira delas está no versículo 1. É que as águas já começaram a baixar. A gente não pode negar isso. Assim como nós estivemos atrasados aqui no Brasil para a manifestação e a proliferação da doença e da disseminação do vírus, também nós estamos atrasados em vista do ciclo viral daquilo que aconteceu no mundo todo. Primeiramente na China, depois com o epicentro na Europa, depois com o epicentro nos Estados Unidos. Alguns já dizem que o epicentro está na América Latina, especialmente no Brasil. Não é o caso aqui da gente testar as notícias, o nosso objetivo aqui é buscar a instrução da palavra de Deus, mas é fato que, da forma como tem ocorrido, que as águas estão baixando. Que a gente já está numa fase em que a gente começa a olhar para frente. A gente começa a olhar para a luz que pouco a pouco se abre para nós. E exatamente é o que acontece no texto em relação ao dilúvio, porque as águas começaram a baixar. Pois bem, essa semelhança conosco, ela tem um aspecto muito interessante no texto. Porque no texto
esse momento em que as águas começam a baixar, elas mostram uma gradação ainda muito demorada de uma vida considerada normal no pós-dilúvio. É muito interessante a gente olhar, e esse é um outro aspecto semelhante ao nosso. Além de as águas estarem baixando, a gente deve se preparar para as fases, e a gente deve se preparar para também o agir de Deus, o agir dos líderes investidos de autoridade, que são as pessoas que, segundo a palavra de Deus, têm a autoridade designada por Deus para dizer como a gente deve fazer, e essa pessoa lá na arca era Noé. Essa mudança para a nova fase, ela acontece com várias etapas. E o texto nos mostra vários momentos em que é mostrado datas, são mostrados períodos e são mostrados ações que ocorrem conforme cada um desses ciclos vão se delimitando. Olha para o texto comigo que você vai ver isso. Primeiro, nós vemos no capítulo 6 e capítulo 7, no dilúvio, que ele efetivamente a tragédia, ou a condenação de Deus, ou a chuva copiosa, ou as comportas do céu que se abriram, duraram 40 dias. 40 dias. E quando as águas começaram a baixar, portanto, toda a turma da barca ainda estava na barca, ainda estava a salva na arca, juntamente com Noé e suas famílias, a família dos seus filhos e a sua própria, após esse período de chuva, portanto, quando a tragédia já havia passado, houve mais 150 dias de água baixando. Se você olhar o versículo 3, você vai ver isso. 150 dias baixando. Então, você já tem aqui 6 meses de tragédia, ou 6 meses de uma ação do dilúvio, junto com o período em que aquela onda deixa de exercer o seu papel, deixa de exercer a sua função enquanto trazer uma mudança, trazer morte, trazer a ira de Deus, trazer o ensino de Deus. Todo esse período é um período de um pouco mais de 6 meses, 190 dias, entre as chuvas que caem e as águas que começam a baixar. Contando o tempo de quando Noé termina de construir a arca, até o que a gente viu aqui no versículo 14 do capítulo 8, passam-se 1 ano e 10 dias de envolvimento daqueles que foram salvos na arca, até que tudo estivesse retomado a sua rotina. Ou seja, quando eles de fato saem da arca para retomar as suas vidas, para reconstruir, para se reproduzirem, para se multiplicarem, para que os animais pudessem também se reproduzir, as aves do céu, os répteis, o gado e assim por diante. 1 ano e 10 dias de tempo em que tudo ocorre e gradualmente cada uma das fases vai sendo concluída ou complementada. Um outro aspecto aqui de semelhança com os nossos dias é que o enfrentamento do dilúvio e o enfrentamento da pandemia é dada num contexto familiar. Então nós temos desde a direção de Deus para Noé, antes de construir a arca, quando ele entra na arca com os animais, quando ele entra com os seus filhos e as esposas dos seus filhos, e como a gente vê aqui no versículo 16, no versículo 18 do texto, nós vemos a família enfrentando
tanto o dilúvio quanto as fases de, digamos assim, solução do problema, essas famílias estão juntas. E eu quero dizer para os irmãos que esse é um grande agir de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, nesse período que estamos passando. A minha filha, que estuda fora, ficou os últimos 90 dias confinadas na escola e nesse fim de semana voltou para casa. A gente fica pensando, né? Outros colegas lá da capelania, os filhos estão nos Estados Unidos, estão lá, não podem vir para cá, né? Então, eu sinto, eu percebo na minha experiência, falando de mim aqui, que Deus está trabalhando com as nossas famílias, que Deus está nos unindo na presença dEle com as nossas famílias. Ele está trabalhando a fé das famílias nesse período de pandemia. Quantos que não davam a mesma importância para o culto doméstico estão hoje reunidas, as famílias, orando, buscando a Deus, experimentando surpresas da parte de Deus para as suas vidas, fortalecendo os vínculos por causa do convívio dentro de casa, intensificando os afetos, sejam eles bons ou ruins, mas também nos afetos ruins, ou seja, nos conflitos. E a gente sabe pelas pesquisas, sabe pelas notícias, sabe pelas ações que são impetradas nos juizados de vara de família, que os problemas familiares também têm aumentado no meio dessa pandemia. A gente sabe que essa é uma oportunidade de Deus trabalhar o seio da família, trabalhar a tolerância, trabalhar o perdão, trabalhar o convívio. Veja, queridos irmãos, nós vemos aqui no texto que essa família nuclear de Noé está junta o tempo todo, está dentro desse lugar da salvação que é a arca. Uma última semelhança do texto com os nossos dias é que, tanto no início quanto durante esses 6 meses, mas a primeira coisa que se faz quando se sai da arca é levantar-se um culto ao Senhor. Primeiro que a arca é construída por obediência ao mandamento de Deus, a um aviso de Deus, como se fosse uma trombeta do Apocalipse dizendo: arrependam-se, porque Deus está chamando o povo ao arrependimento. Durante o dilúvio, Deus lembra a Moisés, lembra a Noé. Eu cismei que a arca hoje é de Moisés, né? Cismei com isso, mas não é, de Noé, tá? Deus lembra a Noé da razão pela qual ele mandou que ele construísse a arca, e ele diz no versículo 21, quando ele recebe o cheiro suave do sacrifício, que é o culto que Noé presta com a sua família, ele diz: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. E aí eu penso o seguinte, que tudo o que acontece na nossa vida é um chamado para a gente compreender a ação de Deus no momento em que essa circunstância está acontecendo. Seja uma grande tragédia pessoal, a gente precisa saber o que Deus está querendo mostrar para nós. Seja uma situação de livramento, a gente precisa saber o que Deus está mostrando para nós. Seja uma situação de tragédia generalizada, como uma pandemia, ou como um grande desastre natural, ou como uma guerra, nós precisamos saber
o que Deus está fazendo conosco. E é isso que nós temos feito aqui nos últimos domingos, tentando compreender como Deus está agindo por meio disso tudo. E no relato de Gênesis, capítulo 8, e nos dias que nós estamos vivendo, nós sabemos e podemos aplicar aqui a semelhança de que Deus está no controle e de que Deus está agindo e de que Deus exige o nosso culto. Não podemos esquecer disso. Deus notifica, conforme diz lá o apóstolo Paulo, lá no Areópago, quando ele está pregando em Atos dos Apóstolos, hoje ele notifica a todos os homens que se arrependam e adorem a Ele. O apóstolo Paulo diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas hoje notifica a todos os homens. E João, no Apocalipse, quando ele tem uma visão do céu, de que o evangelho do céu está sendo pregado na terra, esse evangelho é para que as pessoas temam ao Senhor, que é Criador, e o adorem. Então, a semelhança da flexibilização do dilúvio com a flexibilização da quarentena é você reconhecer que ainda é tempo de você glorificar ao Senhor. Não é à toa que tudo isso está acontecendo. Ainda é tempo de nos voltarmos para o altar do Senhor e dedicarmos a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Pois bem, vamos olhar agora, queridos irmãos e irmãs, para o texto bíblico com a seguinte pergunta. Eu quero crer, né? Queira o Senhor que estejamos certos que o pior já tenha passado. Também aqui no Brasil, porque no mundo, nos lugares que anteriormente estiveram como epicentro da doença, a situação já está em controle, certo? Mas ainda não é certo aqui, a gente ainda não tem necessariamente a curva se estabilizando ou descendo, mas pensando nesse aspecto histórico, né, ou de comparação com os outros países, é possível a gente pensar que depois da tempestade vem essa mudança e gradualmente vamos retomar a vida normal. Então, a tempestade passou, o pior já passou. E agora, o que a gente faz? É com essa pergunta que eu quero olhar para o texto bíblico. Como que nós olhamos Gênesis 8, reconhecendo aqui o que esse texto nos ensina sobre a vida quando passamos e deixamos uma situação de grande dificuldade ou de grande perturbação. Primeira coisa é a gente lembrar que Deus se lembrou de nós, que Deus se lembra daqueles que creem nele e que Deus está provendo meios de nos salvar no meio da tragédia. O texto começa dizendo que Deus se lembrou de Noé. E esse lembrar-se de Noé aponta para um cuidado de Deus em todos os momentos da vida de Noé. Podemos lembrar hoje, podemos olhar para a situação do dia de hoje e lembrar que Deus está cuidando de nós o tempo todo. Deus se lembrou de Noé no passado, desse tempo, quando Deus sabia o que ia fazer, sabia que choveria, sabia que viria o dilúvio, mas tinha um plano para Noé, que era alguém que andava com ele. Nós podemos, queridos, hoje, ao pensarmos em como vamos sair dessa pandemia, saber que o Senhor esteve cuidando de nós o tempo todo, que o Senhor já havia nos chamado para entrar dentro das diversas arcas simbólicas em que Ele cuida de nós. A sua presença, a Igreja de Cristo, a família em que Ele cuida de nós, estarmos diante dEle, dedicando a Ele a nossa vida e Ele nos mostrando o caminho para estarmos seguros no meio da tribulação.
Deus se lembra de Noé desde quando o chama e o manda construir a arca. Cada situação na vida de Noé já era uma forma de Deus mostrar o cuidado sobre a vida dele. Quando nós lembramos disso que o Senhor faz nas nossas vidas, nós lembramos que cada passo que damos está debaixo do controle e da direção de Deus. Nós, como servos de Deus, como aqueles que dedicaram suas vidas a servir ao Senhor, tudo aquilo que nós fazemos tem a mão de Deus juntamente conosco. Precisamos lembrar o tempo todo que nós estamos envolvidos em algo na vida sobre o qual os olhos de Deus repousam. Nós estamos aqui hoje nessa situação de pandemia e nós não sabíamos, não imaginávamos que podíamos passar por isso, mas o Senhor sabia. Nós não sabemos o que vamos aprender com isso quando sairmos dela, como será a igreja, como serão os cultos presenciais, como será a nossa vida devocional depois que retomarmos a rotina externa, mas o Senhor sabe e Ele está construindo isso conosco. Deus se lembrou de nós e Ele se lembra daqueles que o buscam, que o temem, que o obedecem, para os guiar, para os trazer sempre em segurança diante do Senhor. Nós podemos crer nisso. Deus se lembra de Noé também olhando para o futuro, porque ao cumprir a sua promessa de que a construção da arca seria a forma de Deus salvar aquela geração, Deus está olhando para nós, as gerações que vieram depois de Moisés, depois de Noé. Deus está olhando para toda a raça humana que Ele salvou, cuidando da família de Noé. Então Ele se lembra porque Ele preserva aqui a humanidade quando Ele se lembra de Noé. A partir dali, inicia-se o processo de recomeço e de repovoação da terra. Deus se lembra de nós. A primeira lição que nós podemos tirar desse momento em que as águas começam a baixar é a segurança de que Deus esteve conosco antes, que Ele nos protege durante e de que Ele estará conosco depois. Precisamos estar seguros no Senhor. Segunda lição que olhamos aqui nesse texto é que nenhuma dor é para sempre. Nenhuma tragédia é perene. E a dor, a tragédia, o sofrimento não é a última notícia sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o Brasil, sobre qualquer país que tenha sido ou que ainda venha a ser atingido por essa pandemia. A tragédia não é para sempre. A palavra de Deus é que permanece para sempre. O amor de Deus é que permanece para sempre. Deus é o único que é eterno e permanece para sempre. E não as doenças, ou a notícia ruim, ou a tragédia, ou o medo, ou a dor, ou o sofrimento. Uma hora ele termina. É fato que lá naquela semana lá de 10 de março, quando a maioria de nós foi transportado para essa nova fase de enfrentamento da pandemia, ou seja, deixou de ir para a escola, né, ali por volta de 10 a 15 de março, a gente, como bons brasileiros, né, otimistas que somos, né, a gente achando que isso não ia acontecer com a gente imaginava que ali uns 15 dias a gente ia voltar. E já se passaram 3 meses. É fato que a gente não imaginava que isso poderia estar acontecendo. É fato que a gente não imaginava que estaríamos já até nos acostumando com o culto na igreja a partir das nossas casas. É fato. É fato que a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar para que as fases cheguem até a fase final, a fase 5, quando tudo voltará ao que chamam aí de novo normal. Isso é fato. Mas é fato também que uma hora nós vamos vencer essa crise. Uma hora a tempestade passa. E o texto de Gênesis, capítulo 8,
É uma notícia gritante ao meu e ao seu coração de que nenhuma dor é para sempre, porque tem uma hora em que as águas começam a baixar. E queremos crer no Senhor de que também aqui no Brasil essa hora já chegou, essa hora em que as águas já estão baixando. E aí a gente pode olhar, como nós já vimos aqui, só vou citar novamente, essa matemática do dilúvio, né? Para a gente poder pensar a matemática do sofrimento e a matemática da esperança. A matemática do sofrimento é aquela que um dia parece 1000 anos, né? A matemática da esperança é aquela em que 1000 anos pareceram apenas um dia. Porque nós temos a tendência, por causa do nosso tempo de sofrimento, a sermos extremamente ansiosos para não passar por dor, para não passar por sofrimento. A gente sofre só com o medo da dor. Ou você nunca teve medo de injeção? Você nunca teve medo de tomar um remédio muito amargo? A gente quer postergar para que nunca aconteça conosco. Mas conforme nós vimos aqui, no dia 17 do primeiro mês, do mês 2, do ano 600, da vida de Noé, até o dia 27 do mês 2, do segundo ano, ou seja, do ano 601, portanto, 1 ano e 10 dias depois, é que tudo se resolve. Essa semana a gente estava numa conversa com alguém na internet, eu não lembro onde foi bem, mas a pessoa perguntou assim, Marcelo, você acha que o ano está perdido? Eu falei, eu quero crer que não. Eu quero crer que, do ponto de vista acadêmico, a gente tenha o segundo semestre já normal do que a gente tinha comparado com o que tínhamos antes dessa pandemia. Mas nós precisamos entender que, quer saibamos ou não, precisamos entender que o lugar do livramento de Deus é o lugar em que mostra que mais cedo ou mais tarde o problema termina. Só que tem uma questão aqui no texto que é importante a gente lembrar. Que esse povo todo, os animais, a família de Noé, está na arca, está dentro da barca, e eles estão a salvos, mas eles não estão confortáveis. Mas é melhor estar dentro de um lugar desconfortável, mas sabendo que é um lugar onde Deus está, ou onde Deus quer que estejamos, do que estar vulnerável ao dilúvio lá fora, do que estar num lugar de morte e não de vida. A arca, para Noé, para a família de Noé, para os animais, é sim um lugar extremamente desconfortável, mas é o lugar onde Deus está. Queridos, isso aqui é um símbolo para nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor, nesse lugar de livramento que nos encontramos, de colocar a nossa vida em gratidão a Deus, porque Deus está conosco e está nos protegendo até que passe o perigo. Precisamos ter essa confiança no Senhor, de que onde quer que estejamos, no meio dessa pandemia, o melhor lugar para estarmos é o lugar da salvação de Deus. É o lugar de sabermos que estamos onde Deus quer que estejamos, e não no lugar de rebeldia ao Senhor. O texto nos diz, no capítulo 7, que quando Noé fechou a arca, Deus fechou a porta atrás de Noé. Nós meditamos nisso essa semana, na oração da manhã. Ou seja, Noé estava no lugar onde Deus estava. Deus fechou a porta atrás dele porque tinha um plano para a vida de Noé. Assim como nós, quando vamos a Deus por intermédio do Evangelho, quando vamos até Jesus pela fé, Deus fecha a porta do mundo atrás de nós e diz, agora você está seguro.
E queridos, nem sempre esse lugar de segurança é um mar de rosas. Aliás, ele nunca é. Ele é um lugar da vida, é um lugar normal. O lugar do salvo, o lugar daquele que está diante do Senhor em adoração, não é um lugar de imunidade aos sofrimentos da vida. Não é um lugar onde a gente não morre, não é um lugar onde a gente não se contamina com o vírus, não é um lugar onde a gente está protegido do sofrimento, onde a gente está imune à dor dos relacionamentos, mas é um lugar onde Deus quer que estejamos. Precisamos ter essa segurança hoje. Precisamos ter a convicção de que mesmo que demore, mesmo que as nossas orações pareçam não ser respondidas, precisamos ficar na barca da salvação de Deus. Precisamos ter o nosso coração em paz com Deus, porque esse é o plano dele no Evangelho. Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos seguros onde quer que estivéssemos. Queridos irmãos, irmãs, amigos, eles ficaram 190 dias sofrendo por causa do dilúvio. 6 meses. Mas eles estavam junto com o Senhor, no lugar onde Deus estava, ou onde Deus queria que eles estivessem. Você está nesse lugar? Você tem habitado os recônditos do tabernáculo de Deus? Você tem se sentido dentro do seu quarto, com a porta fechada, orando ao Senhor, sabendo que Ele te escuta em segredo e em segredo Ele te responde? Veja, queridos irmãos e irmãs, como nós estamos sendo chamados a uma vida de intimidade com Deus, a uma vida de leitura do Evangelho de forma que não temamos as circunstâncias do sofrimento e as enfrentemos, sobretudo, mas, contudo, num lugar de proteção do Senhor. Embora esse lugar não seja fácil, se você vai para a igreja, ou se você pensa que eu estou chamando você para vir para a igreja, para dizer que você vai estar imune aos problemas, você está enganado. A igreja não tem problemas. Se essa barca, por exemplo, é o seu casamento que está instável e que está passando por dificuldades nesse período, porque já estava antes, e a pandemia veio só para intensificar, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que o seu casamento é uma barca de salvação do Senhor para a sua vida. E que vale a pena você ficar no lugar onde Deus mandou você ficar, para que você esteja debaixo da proteção de Deus. Não desista. Porque melhor é você estar 150 dias sabendo que as águas estão baixando e que Deus está com você, do que os 40 dias em que as águas estão só subindo e gente está morrendo. Então, nós podemos sim saber que pode demorar. E pelo que temos visto, ainda vai demorar um pouco. Talvez tenhamos que aguentar ainda um bom tempo dentro da arca da salvação. Mas as águas já estão baixando. E Deus se lembrou de nós. Então aqui, uma segunda lição que nós aprendemos é a lição da esperança. Que o melhor ainda está por vir. Por mais que nós estejamos saindo já da pandemia, sei lá, daqui a 1 mês ou 2 meses, esse não é o melhor de Deus para nós. O melhor de Deus para nós é o que Ele tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O Senhor conosco. Uma terceira lição aqui do texto, eu já estou caminhando aí para o final, que sempre que nós vencemos uma etapa, a nossa tendência, uma etapa difícil, a nossa tendência é nos precipitar. E a gente querer logo atropelar as fases da flexibilização. Noé não atropelou.
Ele, quando viu as águas baixarem, ele aguentou a turma toda lá, 150 dias, e ele disse, não está na hora. Depois ele soltou um corvo. O corvo ia e voltava, como se fosse a fase 2, né? Já soltou o corvo. Aí vai e volta, vai e volta, vai e volta. E Noé, nada de soltar o povo ou de dizer acabou. Mas tem esperança aí. Depois ele solta a pomba, fase 3. E aí a pomba vai e retorna e Noé não está seguro. Depois ela volta com o galho de oliveira, já chegou numa outra fase, aí ele sabe, agora é possível. Então está tudo pronto para a gente sair da arca. Ele espera ainda mais um período. Ele espera ainda mais 7 dias. Então depois disso tudo é que ele sai da arca. E aí quando ele sai da arca, antes de que tudo volte ao normal, ele faz um culto ao Senhor. Essas fases que Noé enfrenta ensinam algo para nós. De que Deus cuida de nós o tempo todo. E a gente não pode se precipitar e ser irresponsável com a forma com a qual Deus está cuidando de nós. A situação que nós passamos na pandemia, definitivamente, quero falar aqui com a dona Ana, que está com a gente aqui, que está nos ouvindo. A gente nunca viu isso. A gente nunca viu uma situação como essa. Como é que a gente pode, dona Ana, pensar em algo do tipo, isso não é nada. Agora já está tudo bem. Vamos fazer tudo como antes. Isso é uma irresponsabilidade. Porque nós estamos vivendo uma situação inédita para a nossa geração. A gente não pode esquecer disso. A pandemia que estamos passando, queridos irmãos e irmãs, vai ficar nos livros de história. Nós vamos contar para os nossos netos, para os nossos filhos, o que foi passar por uma pandemia num mundo globalizado, cheio de tecnologia, que durou pelo menos 6 meses, ou quem sabe 1 ano, em que o mundo ficou de joelhos diante de um vírus e tudo mudou. Grandes economias perderam milhões de dólares, de euros, por causa de uma doença. A gente não pode pensar que isso é pouca coisa. E o texto de Gênesis, capítulo 8, nos ensina que a atitude de Noé mostra que Deus tem sim preocupação com o seu povo, com a humanidade, com a retomada da vida normal depois de uma situação muito difícil, muito trágica. Noé, dizem alguns estudiosos do texto, não abriu a arca depois que os corvos iam e voltavam, porque corvo é animal que se alimenta de qualquer comida, de qualquer coisa. E não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que a gente saia do lugar de salvação para viver uma vida podre, para viver uma vida ruim, para viver uma vida vulnerável. Ele quer cuidar de nós o tempo todo e nos trazer também, aí pensando do ponto de vista da sociedade, uma responsabilidade conosco, com o semelhante, com a sociedade, com a cidade, de forma que a gente aprenda lições que talvez não sabíamos antes. Portanto, queridos, Deus sabe do que precisamos e não nós. E nós, segundo a palavra de Deus, podemos questionar, podemos discordar, mas nós devemos submissão às autoridades instituídas pelo Senhor. Precisamos ser responsáveis em obedecer a palavra de Deus, de que toda autoridade do Estado constituída, ela antes de ser uma autoridade eleita pelo povo, é uma autoridade aprovada por Deus. A gente não pode brincar com isso.
Deus sabe o que precisamos. E eu quero te dizer, até com essa polarização política que vivemos, de um grupo que pensa de um jeito, outro grupo que pensa de outro, até nisso Deus está trabalhando nas nossas vidas, para que haja um equilíbrio entre um lado e outro. E para que a gente saiba que a nossa obrigação é obedecer ao Senhor. E o Senhor nos ensina a sermos responsáveis com a vida. Não matarás. Ele nos ensina a sermos responsáveis com os deveres do Estado. E nós, como cidadãos, temos responsabilidade diante do Estado. A responsabilidade de eleger bons governantes. Então podemos olhar a situação e saber como um e outro está agindo no meio de uma situação tão difícil e rever, ou talvez, quem sabe, confirmar ou mudar a nossa posição em relação à necessidade que temos no momento, por exemplo, de eleição. Ou de fiscalizar, de trazer à memória dos nossos governantes aquilo que é a vontade de Deus, o cuidado de Deus para com o povo. Temos muitas lições para aprender nesse período, mas a principal delas é que Deus sabe o que nós precisamos, mais do que nós. E Ele usa do seu poder, da sua soberania, para dirigir as nossas vidas por intermédio das autoridades constituídas. E a não ser que elas estejam em grave oposição à palavra de Deus, nós devemos a elas submissão. Se estiverem contrárias à palavra de Deus, nós podemos reagir e podemos sim questionar. Quando nós pedimos ao Senhor, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo a Deus para Ele cuidar de nós a cada dia, com a porção que Ele sabe que nós precisamos para cada dia. Queridos, uma última lição que o Senhor nos ensina é que na hora de sair da arca, ou na hora de cumprir todos esses períodos de volta à vida normal, não podemos esquecer do culto a Deus. O culto é o lugar onde devemos estar e permanecer o tempo todo. Nós estamos sendo chamados pelo Senhor, nesse momento de flexibilização da quarentena, a lembrarmos que nós somos adoradores em essência e que devemos direcionar a nossa adoração somente ao Senhor. Deus nos fez para adorarmos, louvá-lo e glorificá-lo durante a nossa vida. E essa última fase, que é quando Noé sai da arca, porque vai ter uma hora em que a vida vai voltar ao normal, pode ser uma hora em que a gente se volte para o Senhor e faça, assim como Noé, estabeleça em primeiro lugar o Senhor em nossas vidas, e a primeira coisa é a gente voltar para a casa de Deus, voltar para o altar do Senhor, voltar os nossos corações para adorar ao Senhor. Ou nós podemos simplesmente esquecer toda essa lição, todo esse ensinamento que o Senhor nos deu. Certamente, algo Deus está fazendo para nos mostrar o que precisamos aprender que não tínhamos aprendido antes. Eu tenho aí uma lista de muitas lições que o Senhor tem me dado. Talvez você também tenha. E a gente não pode esquecer que a forma como estamos enfrentando, ou tanto que estamos sofrendo no meio dessa situação toda de pandemia, tem a ver também com a nossa vida de gratidão e obediência ao Senhor. Se nós servimos ao Senhor por obrigação e por uma espécie de negociação para uma proteção futura, queridos, nós vamos sofrer ainda um tanto a mais. Mas se nós aprendermos, como verdadeiro Noé, a obedecer ao Senhor para que tenhamos paz,
nós vamos estar em paz. Eu estou me referindo a Jesus Cristo. Normalmente, a gente ensina sobre a arca que nós devemos obedecer a Deus. Se Deus mandar a gente construir uma barca e entrar nela, nós devemos fazê-lo. E se ele ensinar que a gente deve sair pregando, a gente deve fazer para que a gente não caia no dilúvio. Mas houve um Noé mais verdadeiro do que esse Noé que construiu a arca. Foi aquele que obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Aquele que chegou a pedir ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O verdadeiro Noé, Jesus Cristo, que foi tão obediente ao Senhor, que entregou a sua vida para que nós pudéssemos nos sentir seguros no meio das situações difíceis e podermos lembrar de adorar ao Senhor e de obedecer a Ele com alegria e de viver uma vida não para nós mesmos, mas para o Senhor. Isso é possível porque Jesus Cristo obedeceu ao Senhor de forma que nós pudéssemos entrar na obediência dele, na cruz, e podermos viver seguros com o Senhor em qualquer situação que estejamos. Nada vem por acaso. Nada vem por acaso. Nada vem por acaso. Nós nos colocamos diante do Senhor em obediência, não para que Deus nos salve. Não é isso. Mas o culto ao Senhor é um reconhecimento de que o verdadeiro Noé obedeceu até a morte para que nós pudéssemos estar seguros na arca da salvação de Deus em nossas vidas. Eu não sei como você se encontra nesse momento de expectativa de saída dessa crise, mas eu quero te dizer que a melhor coisa que pode acontecer com você é você lembrar que essa crise veio, dentre outras coisas, para que você estivesse seguro na presença do Senhor, para que você estivesse onde Deus está. E isso é possível porque essa arca da salvação foi construída por intermédio de Cristo Jesus. E essa segurança que Ele nos dá é uma segurança em qualquer situação. Porque depois o apóstolo Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem aquilo que ainda vai acontecer e a gente não sabe. Mas nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. E nós podemos sim achar descanso e consolo no Senhor. Queria te convidar a orar ao Senhor comigo, a colocar o seu coração diante de Deus e dedicar a Ele o nosso coração e irmos até Jesus, arrependidos de nossos pecados, com um coração feliz e grato em obedecê-lo, em olhar para Ele, porque nós podemos vê-lo pela fé, porque o véu foi rasgado com essa obediência de Cristo. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, nós pedimos ao Senhor mais uma vez a bênção do Senhor sobre esse momento da pandemia que estamos vivendo. Estamos sim, ó Deus, com a expectativa de já nos próximos domingos estarmos aqui na igreja, junto com os irmãos, em cada fase, em cada momento, que o Senhor nos dê essa disciplina, mas que o Senhor nos faça lembrar que o Senhor se lembrou de nós, que o Senhor se lembra daqueles que o amam, e nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro, e o Senhor derramou a sua vida sobre nós, por nós, melhor dizendo. Que a tua graça, ó Deus, nos lembre desse cuidado e nos dê, ó Deus, toda a segurança necessária, toda a esperança, toda a paciência, para que nós possamos, desde já,
voltar para o Senhor em alegria, em louvor, em dedicação e vivermos uma vida de obediência ao Senhor, não para sermos salvos, mas porque já fomos, estamos nesse lugar da salvação que Cristo Jesus nos trouxe. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Se faltar, ó Deus, alguma coisa em nossos corações, para que nos sintamos plenamente seguros em Cristo, que o Senhor realize isso hoje, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Se há pessoas que estão nos ouvindo que ainda não se sentem totalmente seguras em Ti, por causa dos seus pecados, que o Senhor toque em seus corações, que elas se arrependam dos seus pecados e que a graça salvadora de Jesus tome esses corações em Tuas santas mãos e que haja salvação nessa vida, nessa casa hoje, para a Tua honra e para a Tua glória. E nós possamos, ó Deus, dizer como o apóstolo Paulo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim, ó Deus, que possamos viver a vida do Senhor em nós. E que esse momento seja um momento de salvação para todo aquele que crê. Salvação para aqueles que já creram e agora se sentem mais seguros em aguardar, em esperar cada fase, cada situação, cada novo ciclo dessa quarentena que vai se encerrando. Mas também aqueles que não creram antes, mas que estão crendo agora. Que o Senhor abra os seus corações para uma nova vida em Cristo Jesus. Para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.